E aí pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez, desculpa por ter ficado todo esse tempo aí sem ter mandado vídeo aqui para o canal. Acontece que no final do ano eu peguei alguns pedidos para fazer, só que eu tentei ao máximo gravar todo o processo de impressão e pintura, então eu tenho bastante material bruto aqui para editar e mandar vídeos aí para o YouTube, tá bom? Então fiquem tranquilos que a gente vai ter bastante material. E antes de a gente ir para o vídeo de hoje, eu gostaria de anunciar que agora a Oficina 3D está em parceria com a Slim 3D, que é uma empresa de Curitiba e é revendedora oficial dos produtos da Creality. E se você está à procura de filamentos de qualidade, o pessoal da Slim 3D me mandou aqui esse quilo de PLA preto, esse PLA amarelo aqui também, e esse aqui que eu achei muito interessante, que é um PLA que troca de cor, ele muda da cor roxa para o rosa ali durante a impressão. Aí vai ficar bem interessante para a gente fazer aqueles time-lapses de impressão que a gente faz. Então, se você está à procura de uma impressora 3D ou de filamento de boa qualidade, é só acessar o site da Slim 3D, eu vou deixar o link aí na descrição. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um busto da Arlequina. O busto ficou bem interessante e também no vídeo eu dei várias dicas de acabamento que vão ser úteis principalmente para quem faz acabamento em PLA. Então eu espero que esse vídeo ajude bastante a galera que trabalha com esse material. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Eu começo a dar o acabamento na Arlequina antes mesmo de colar ela, porque algumas partes fica mais fácil de alcançar com as peças separadas. Aqui eu estou passando uma lixa 120 seca mesmo. E eu vou utilizar a massa rápida para pequenas correções nessas partes mais arredondadas para melhorar o acabamento. E uma dica que ajuda muito no uso dessa massa é utilizar solvente ou acetona em cima dela depois de ter aplicado. Aqui no caso eu estou aplicando com um pincel no sentido das linhas de impressão e isso garante um acabamento muito bom. E se você quiser, você pode utilizar uma lixa média, tipo 320 ou 400, para melhorar o acabamento. E para colar as peças eu vou usar adesivo instantâneo. E agora a gente vai para o primer, e uma dica legal é deixar a lata de spray um tempinho no sol ou então aquecer ela com um secador de cabelo. Isso vai fazer com que o spray saia com uma pressão maior e ele vai ficar mais bem distribuído ali na peça, é bem bacana. E então eu fiz aqui no primer um processo parecido com o que a gente fez com a massa rápida. Aqui eu peguei solução tigre, que tem acetona na sua composição, e eu fui passando com um pincel fino ali nessas regiões mais difíceis de alcançar, no sentido das linhas de impressão, para dissolver o primer e fazer ele melhorar ainda mais o acabamento. E é por isso que fica brilhante desse jeito. E eu gosto de usar acetona em cima do primer porque ela evapora bem rápido, ela não fica ali muito tempo agindo em cima dele e não causa nenhum risco de você estragar a peça. Você também pode acelerar o processo com um secador de cabelo, mas lembre-se, a acetona é bem tóxica, então o ideal é que você utilize uma máscara com filtro para vapores orgânicos. E esse processo da acetona deixa a superfície com o primer tão lisa que a gente precisa jogar uma última camada de primer em spray para deixar a peça fosca. Caso contrário, a gente vai ter dificuldade para fixar as próximas tintas. E agora eu começo a minha parte favorita, que é a pintura. Aqui eu cometi o erro de ter jogado um fundo preto fosco na peça. Eu devia ter jogado brilhante. Vai dar para entender isso melhor mais para frente. Com fita crepe eu mascarei toda a parte que não tem que ficar branca e com uma tinta branca fosca eu apliquei com aerógrafo nessa parte do busto. E mais uma vez eu vou usar o secador de cabelo para a tinta secar mais rápido. Então eu fiz a correção do preto fosco para o preto brilhante e para isso eu tive que tampar a parte branca. Então adicionei mais máscara na peça para proteger a parte preta do busto. Para a parte vermelha eu quero dar um efeito metálico, então eu vou começar jogando esse fundo prata. E com um bom e velho verniz vitral vermelho diluído em um pouco de solvente, eu vou aplicar em cima do fundo prata para a gente ter um vermelho metálico. Depois disso eu removi as máscaras e fiz algumas correções antes de continuar. Com o pincel eu vou fazer a parte da máscara dela com uma tinta preta brilhante. Então eu vou usar um vermelho com um pincel para fazer a parte do batom. Por enquanto eu não estou muito preocupado ainda em pintar direitinho, só quero dar uma forma principal. Depois eu vou me preocupar com os detalhes e as correções. Para o olho de início eu comecei com esse azul mais escuro, mas mais tarde eu troquei ele por um azul mais claro. Depois disso eu coloquei uma pequena pupila preta no centro dos olhos dela para deixar mais realista. E enquanto estava secando eu fui para essa linha divisória que divide ali a cor vermelha da preta. Eu pintei com branco. E então eu fui adicionando os detalhes aos poucos da maneira que eu achei mais interessante. Primeiro eu fiz ali a divisão nos dentes e então os buracos das narinas. E eu fui aproveitando para fazer algumas correções também. Essa é a parte que eu acabei clareando o azul do olho.
Então com a tinta branca eu vou simular um brilho no batom dela e nos olhos. Fica um efeito bem interessante. E para dar um efeito mais cartunesco, com um pincel preto bem fino, eu adicionei contornos na íris dos olhos dela e também nos lábios. E mais para frente eu fui corrigindo os erros. E para finalizar essa parte principal do busto, eu vou utilizar verniz vitral transparente, pincel, e eu vou aplicar na parte dos olhos e nos lábios para conferir um brilho, tomando cuidado para não exagerar. Para a base eu fiquei meio na dúvida se eu deixava ela na cor prata mesmo ou se eu tentaria fazer alguma coisa mais complexa. Então eu resolvi dar um ar mais caótico, mais de grafite mesmo nessa peça. Então eu comecei com verniz vitral nessa parte do centro. Depois disso eu pintei o Q com tinta preta brilhante. E para dar uma envelhecida nessa base eu peguei uma tinta preta bastante diluída, apliquei com um pincel grande e eu fui removendo o excesso com o papel higiênico para deixar bem sujo. Parte vai de cada um, né? O que a sua criatividade mandar. Eu quis colocar alguns elementos que fazem parte aí da dupla Arlequina e Coringa, tipo umas risadas, os símbolos de morcego também, a frase Bat Slayers na frente, a interrogação do Charada. Ficou bem bacana e fica da maneira que vocês quiserem. Eu quis fazer uma coisa com estilo mais de grafite mesmo. Depois disso, para finalizar, eu peguei um pincel com tinta prata bem seco e eu fiz um dry brush para ressaltar um pouquinho as quinas ali da base. Depois disso, é só aplicar um verniz na base e tá pronto. I'm not gonna kill you. E aí galera, curtiram? Bom, eu gostaria de agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo e se vocês puderem deixar um like e se inscrever, me ajudaria bastante. A Oficina 3D vai ficando por aqui, mais uma vez muito obrigado e até mais!